Como todos já sabem, e nós divulgamos no nosso Facebook, o resultado da votação do processo de cassação do vereador César Belloni Faria e Marco Aurélio Espíndola Badeco, que foi, nos dois casos, pela absolvição desses vereadores com as seguintes votações, né? No caso do vereador César Belloni Farias, ele obteve maioria de 45% pela absolvição, vamos dizer, né? Ou seja, o voto de cassação não obteve, junto com as abstenções, teve mais ou menos empatado com o voto de absolvição. E no caso da cassação, do processo de cassação do Badeco, obteve 35% de absolvição. Ou seja, a maioria foram 10 votos, mais ou menos, foi pela cassação, mas os 10 votos não conseguiu os 16 votos necessários para a cassação do vereador Badeco. Ou seja, 30% de fato foi pela absolvição, né, que é significativo essa votação. Bem, então eu quero deixar claro para todos os nossos que estão aqui nesse momento assistindo esse vídeo, de que uma questão é a votação ontem que se apreciou pela absolvição dos dois vereadores pela não quebra de decoro parlamentar. Os vereadores, no entanto, na Justiça, no Ministério Público, continua ainda o processo de análise de julgamento desses vereadores, em que, portanto, estão aqui na casa. Eu acho que muita gente confunde, eles estão aqui com mandato, vamos dizer, de forma parcial. Porque, segundo a determinação judicial que os trouxe de volta, porque já tinha se alongado muito o período de julgamento, era que eles voltassem, né? Porque senão se transformaria numa pena máxima, mas desde que eles não entrassem em assuntos, não tocassem, não se posicionassem e nem votassem em assuntos correlatos ao que levou vamos dizer, ao afastamento inicial na Câmara. Por exemplo, a aves de rapina. Né? Nesse caso, os dois vereadores que estão implicados não podem entrar em qualquer assunto de cidade limpa e a questão dos radares, enfim. Então, é isso que eu deixava claro, que continua ocorrendo na Justiça. O que aconteceu aqui na casa, que ele absolveu, disse que não tem elementos suficientes para cassar o mandato e, portanto, continua eles aqui na casa funcionando. Agora, o que fica aquela pergunta, né, para todos. Eu fui relator do processo do vereador Marcos Aurélio Espíndola Badeco, fica aquela pergunta no ar. Uma sensação de que, de fato, os dois processos não foram julgados, do meu ponto de vista, plenamente como deveria ser, já que tinha mais de 5.000 páginas nos processos da Polícia Federal, do Ministério Público, já, no meu ponto de vista, indícios muito fortes para levar a cassação. Agora, existe uma pergunta no ar, que não quer calar. Por exemplo, embora pode dizer que não é consistente o indiciamento de 17 vereadores, mas eu pergunto, será que não foi isso que levou a dificultar a cassação dos dois vereadores? Pergunto. A outra que também fica no ar é que a própria legislação federal, que é o Decreto-Lei 201 de 1967, período militar, que dá 3 meses somente para julgar isso, dificultou muito a investigação de toda a documentação necessária. E fora o aspecto que, do meu ponto de vista, no caso do César Faria, a comissão processante, o documento, o relatório final, do meu ponto de vista, ficou muito fraco, débil, porque eles se apoiaram basicamente nas oitivas, nos depoimentos das testemunhas que foram rolados pelo próprio denunciado, que é o vereador César Belloni, que a maioria foi mais para abonar o vereador do que contrapor a sua defesa, né? No caso do Badeco, foram das 17 testemunhas, somente 2 depuseram, porque as demais não apareceram, se procurou e elas sumiram, desapareceram, não as encontramos. A Câmara não conseguiu, com a comissão processante, encontrá-los. Então, foram escutados o vereador Marcos Aurélio Espíndola em 2 ocasiões, que ele demorou muito a tornar presente, e no caso, e mais 2 testemunhas. No caso do César Belloni, foram de 40 testemunhas, por além do teto de 10 legais, se não me engano, não chegou nem a 20 que se apresentaram. Tudo feito muito às pressas. Bem, mas a documentação de fundo, no caso do relatório final do César Faria, do meu ponto de vista, ficou muito fraco.
Do lado do César Belloni, eu fiz uma pesquisa muito grande. O meu parecer, nosso parecer que foi colocado na comissão processante, chegou no plenário, que infelizmente não foi lido por falta disso, supostamente falta de tempo, que ia até a meia-noite, isso era 9 da noite, e tinha em torno de 35 páginas, fora todos os anexos. Eu me sinto frustrado por não poder, pelo menos o público, ler o que horas e horas eu me dediquei na elaboração, no caso, para provar a cassação do vereador Marcos Aurélio Espíndola Badeco. Quais são as argumentações de defesa da absolvição dos dois vereadores, né? Que hoje assistimos de vários vereadores na tribuna. Um argumento que se alega é que tem que deixar primeiro transitar em julgado, ou seja, tem que julgar até o fim na justiça federal, na justiça estadual, para então aí entrar, se caso eles forem realmente culpáveis, forem réus e transitados julgado, aí então aqui se quebra então o decoro. Essa argumentação não procede. Primeiro porque é o seguinte, desde lá do ano passado, a Câmara ela tem autonomia desde que haja indícios fortes, ela pode, apesar de estar correndo na justiça esse processo, ela pode, né, e deve apurar falta de quebra de decoro parlamentar. Se há alguma quebra de decoro, falta de ética do comportamento do vereador, ou seja, o comportamento como o vereador está se portando, no caso nosso, das fitas, das gravações telefônicas, enfim, essa postura se fere alguns indícios, no caso os incisos da Lei 201 de 1967, dois incisos, que é indício de corrupção ou de improbidade administrativa, ou dolo, enfim, utilização de recursos públicos, enfim, qualquer elemento desse, eles são sujeitos de quebra de decoro parlamentar. Então a Câmara tem autonomia para julgar esse caso, enquanto corre na justiça. Então esse é um ponto que se colocou reiteradas vezes ontem por vereadores, aliás, alguns vereadores que votaram por unanimidade na comissão de ética do ano passado, né? Porque essa aqui já é a terceira comissão processante, a primeira arquivou, a segunda votou por unanimidade a quebra de decoro parlamentar dos dois vereadores, César Belloni Faria e Marco Aurélio Espíndola Badeco, no ano passado, certo? O que não chegou no plenário, porque eles entraram com mandato de segurança e interromperam o processo, portanto a Câmara ficou impedida de quebrar o decoro dos dois vereadores, da cassação do mandato dos dois vereadores, e agora está na comissão processante que votou pela absolvição. E há vereadores que participaram da segunda comissão ética no passado, que viraram a posição desta vez. Né? Então, argumentando isso, quer dizer, entrando em contradição com eles mesmos, que eles votaram pela cassação no passado e agora alegam que não, tem que esperar primeiro a justiça e até o fim, ou seja, tornar os réus, se for o caso, para depois cassar o mandato. Não procede essa argumentação. A outra que o advogado colocou ontem, é se tem que ter uma ação penal. E mesmo que já tem ação penal, que é o caso do vereador César Belloni, mesmo nesse caso, mesmo que não tenha ação penal, que é o caso do Badeco, ele também está sujeito à quebra de decoro, né, e cassação. Então não procede, primeiro esgotar um processo jurídico completo, para depois cassar o mandato. Então acho que é importante isso. Eu quero dizer que mais uma vez, que eu estudei os dois processos, mas eu fui relator do Badeco, o vereador Badeco em particular, de que realmente houve e há fortes indícios de quebra de decoro parlamentar nas muitas gravações que foram feitas, foram 5.000 horas de gravações da interceptação telefônica dos vereadores, como no caso do Badeco em particular, que eu mais me ative, e aí são a ave de rapina, que foi o substitutivo que o Badeco trouxe aqui para a Câmara, com valores que ele disse que chegou a 100 mil reais, e disse que não foi para ele, disse que foi para uma entidade social lá no Monte Cristo. Mas ele reconheceu no depoimento que esses valores que nós achamos foram para, vamos dizer, influenciar e comprar votos de vereador, no substitutivo que derrubou o projeto de lei da cidade limpa do prefeito, né? Nesse caso, houve indício claro no diálogo que ele fala com Pedro Aguiar, que gravou a fala do Pedro Aguiar, empresário, com ele. Ali tem vários trechos onde ele deixa claro o tráfico de influência e os valores que são
utilizados não por uma entidade de fim filantrópico lá para o Monte Cristo, não é isso. É para realmente, vamos dizer, oferecer valores né, para os vereadores para poder passar o subjetivo global dele e do setor da mídia, da outdoors, né, em nome do desemprego que havia, enfim. Né? Então isso foi a chamada Cidade Limpa. O projeto Cidade Limpa que foi derrubado aqui na casa, que não chegou a ser votado, e que no final nem o substitutivo global, que é mais irônico, no final prevaleceu a atual lei de regulamentação do outdoor. Então, na realidade, esse diálogo entre o vereador Marcos Aurélio Espíndola e o Pedro Aguiar, que o Pedro Aguiar gravou a fala dos dois, isso aí tem uma materialidade reconhecido tanto pela Polícia Federal como o Ministério Público e o próprio juiz Volpato de Souza. Quando ele coloca lá para liberar as interceptações telefônicas, ele coloca claramente que vamos dizer, essa gravação clandestina tem sim materialidade e procede. Quando eu inquiri o vereador Badeco no seu depoimento, eu perguntei para ele ele acabou reconhecendo que sim os valores, perguntei se há grupos de empresários, ele acabou reconhecendo sim, que há um grupo de empresários junto com ele, nessa elaboração do substitutivo global, e também que há implicação de valores, só que ele não diz que é para ele, nem diz que é para pressionar os vereadores, ele diz que é para uma entidade filantrópica lá no Monte Cristo, em Florianópolis. Bom, então há muita substância material no caso do vereador Marcos Aurélio Espíndola Badeco, só que a diferença do Badeco em relação ao César Faria é que ele está indiciado no Ministério Público. Ou seja, a Polícia Federal apurou, viu materialidade da substância, entregou todo esse material para o Ministério Público. O Ministério Público agora está analisando o caso do Badeco, vereador Badeco, e não chegou na Justiça Estadual, né, o Tribunal de Justiça Estadual. Então, no caso, já a diferença do Badeco para o César Belloni Faria é que ele já chegou, ele foi denunciado pelo Ministério Público, passou pela Polícia Federal, chegou ao Ministério Público e chegou no Tribunal de Justiça do Estado. E lá está sendo, nesse momento, processado. A diferença é que, como demorou muito essa tramitação nos dois vereadores, eles recorreram e o juiz, por ficar muito tempo, pode configurar aí sim uma pena máxima por ficar muito tempo fora do mandato. Então o juiz, eles entraram como recurso, e o juiz os trouxe de volta para a Câmara de Vereadores, mas, aí que está o detalhe, com mandato parcial. Ele não pode se envolver em assuntos que os levou ao afastamento, que é a ave de rapina e os radares. Entenderam? Eu acho que tem que ficar muito claro isso. Então os vereadores continuam, foram absolvidos, mas eles estão sendo julgados na justiça e aqui com um desempenho, vamos dizer, parcial, e não pode entrar em assuntos que estão envolvidos com a justiça nesse momento. Bom, então é mais ou menos isso. Com relação, para concluir, eu só queria dizer que no caso, especificamente, do Marcos Aurélio Espíndola Badeco, que eu fui relator da comissão processante, eu quero dizer que neste caso, infelizmente, apesar que foi no final de fevereiro até 30 de maio, mas nós tivemos de fato só um mês de maio, para escutar os depoimentos, porque na primeira parte a gente discutiu se deveria entrar ou não julgar, resolvemos investigar o caso, chegamos em março e infelizmente o vereador Marcos Espíndola Badeco, ele foi convocado 3 vezes. Na primeira ele alegou problema que tinha aqui numa audiência, problema de saúde. Na segunda ele se negou a receber a convocatória para o depoimento. Na terceira ele apareceu. Então dia 13 de abril ele foi chamado, não compareceu. Na segunda, 9 de maio, não compareceu. Na terceira, 2 de maio não compareceu. Na terceira, 9 de maio, já no mês final, que foi 30 de maio, foi o último prazo da votação, é aí que ele apareceu, né? E para complicar, as 7 testemunhas que ele arrolou, somente 2 apareceram. Quer dizer, as outras não conseguimos localizá-los, quer dizer, nós ficamos prejudicados nisso. Uma delas, que é a principal, que é o Adriano Nunes, que é a pessoa que fica nas fitas, nas gravações, fica claro, que é a pessoa que manipula os valores, que colhe os valores de 100 mil, 50, não sabe os valores, para, inclusive, influenciar a votação dos vereadores. O Adriano Nunes, ele colocou que ia ficar em silêncio junto com o seu advogado. Então não tivemos depoimento do principal testemunha. No entanto, ele esteve no ano passado depondo na outra comissão de ética, a segunda comissão de ética, que foi lá que eu fui escutá-lo também. Bem, e o vereador Badeco esteve 2 vezes depois, na primeira, dia 9 de maio, depois teve mais na frente,
e já uma semana depois. E aí no final, quando nós fechamos o nosso trabalho e fomos entregar para o vereador Badeco, para que ele tenha ciência, é que tinha que ter 5 dias para poder se manifestar, ele foi procurado por 4 vezes, foi chamado, foi convocado, não, eles desapareceu. Disse que foi, segundo a assessoria, que tinha problema de saúde. Até hoje não entregou o atestado médico. Mas então isso tudo nos dificultou a fazer um fechamento, e eu particularmente fiquei com muito pouco tempo para fazer o relato, né? E mesmo assim cheguei mais de 30 páginas para fundamentar toda a nossa investigação. Na comissão processante, quero deixar claro que ela tentou cumprir com todo rigor todo o processo, para não dar problema na justiça depois do denunciado alegar qualquer deslize administrativo. Agora, por último, eu colocar que eu lamento, no final, o presidente da comissão, o senhor Guilherme Pereira de Paulo, não compareceu no dia que eu fui apresentar vamos dizer, o relatório final. Esteve sim o vereador Alderic Furlan, e com ele nós votamos por proceder sim à cassação e o relatório final, que permitiu chegar na plenária, que foi a votação agora no dia 30 de maio. Mas o senhor presidente, que é o vereador Guilherme de Paulo, sumiu, não apareceu, nós liguei de todas as formas. Eu que pergunto, por que ele desapareceu? Essa é a pergunta que eu queria dizer. Depois ele apareceu no plenário para votar, que aliás votou pela absolvição dos 2 vereadores. Isso aqui fica uma questão no ar. Por que o vereador Gui Pereira só apareceu no final? Uma pergunta que eu deixo para vocês todos responderem. E até agora me intriga. Então é isso que eu queria colocar. Fica uma sensação de desconforto, né? Podemos alegar que houve pizza, pode ser que houve pizza, não sei, né? Mas eu acho que a Câmara de Vereadores, infelizmente, não aprofundou o processo até o fim para ter um julgamento justo da questão da cassação. Ela ficou comprometida, uma hipótese pelos 17 indiciados, não sei, mas por outros influências, quem sabe, mas ela não cumpriu, como eu gostaria, o seu papel constitucional, legislativo, como a população espera, nós, legisladores, né? Então, aguardemos, eu acho que a população tem que continuar se mobilizando, acompanhar esse processo na justiça, para que tenha pelo menos um fechamento, ou vamos dizer, julgamento como réu, eles, ou não, pela absolvição na justiça, mas que a justiça cumpra o seu papel e feche esse circuito. No contexto hoje nacional, sérios problemas de corrupção, eu acho que aqui em Florianópolis, que houve 3 operações de corrupção, certo? 3, pelo menos. Uma delas está correndo, que é a questão do pró-cidadão, que eu faço parte da CPI, tem a questão dos radares, tem a questão dos táxis também, e da Operação Aves de Rapina. Olha, são 4, né? Nem são 3, são 4. Aqui em Florianópolis, entendeu? Quer dizer, não adianta só fazer um protesto nacional, mas aqui também o cidadão tem que cobrar o seu voto, o controle social, e que a Câmara apure todas essas irregularidades, né? Que é a nossa obrigação constitucional de apurar. Então, fizemos o que foi possível no tempo que nos foi dado. Agora, os 3 meses nós vamos mudar aqui na casa, para que esses 3 meses é muito pouco tempo, porque jamais seria 120 dias, uma fase para admissibilidade, que se vai fazer investigação ou não, fora os 90 dias, pois os 90 dias ou os 120 dias, a comissão pode depois ver se adia por mais um mês, para fazer uma investigação aprofundada. Você imagina 5.000 páginas, e horas e horas de gravação. Então isso tudo nós temos que ter mais tempo para apurar. Mas no que foi possível, eu da minha parte pelo menos, tentei cumprir com o meu papel legislativo aqui nesta casa.